Graça e paz, irmãos. Privilégio estar aqui, hoje, tendo a chance de ministrar a palavra. A gente tem estudado nas nossas mensagens os atributos de Deus. Ainda não. Pode esperar um pouquinho. Já eu ponho isso aí. A gente tem estudado os atributos. Obrigado. Poxa, nossa. Valeu, Júlio. Obrigado. Uma vez diácono, sempre diácono, né? Então, a gente tem estudado os atributos de Deus, mais recentemente, né? E a mim coube, eu fui privilegiado, né? Peguei um atributo muito legal, né? Todos os atributos são bons, né? Senhor, me perdoa. Todos são bons. Todos são bons, né? Mas eu acho que o pastor, né, foi legal comigo, foi gentil comigo, apesar de ser muito difícil de falar. Mas antes de eu dizer qual você já deve imaginar pela liturgia, eu quero perguntar para você o que trouxe você aqui. O que trouxe você aqui nessa manhã, nesse dia? Porque tem gente hoje fazendo uma afinidade de coisas, pensando que é o último domingo de julho, né? O último domingo de férias. Então tem gente na praia, tem gente dormindo, estava frio, né? Agora está calor, mas tem gente dormindo. Tem gente trabalhando, né? Aproveitando para tirar uma renda extra. Por quê? Cada pessoa talvez pense que pode fazer o que quiser com esse dia de hoje, com o dia de domingo. Porque nem todo mundo, né? Diferentemente da gente, nem todo mundo acredita que Deus existe. Nem todo mundo acredita nisso. Nem todo mundo acredita que a gente pode saber alguma coisa de Deus. Tem gente que até pensa assim, Deus pode existir, mas eu não sei o que ele quer, não sei do que ele gosta, não sei do que ele não gosta. Então, as pessoas não pensam que tem alguma coisa especial para fazer hoje. Mas se você está aqui, eu creio que você acredita que ele existe, você acredita que a gente pode conhecê-lo, que ele se revelou aqui na Escritura e que ele se revela na vida das pessoas que estão aqui. Se você veio, eu sei que você acredita nisso. E eu sei também, eu imagino, que você acredita que estar aqui hoje vai permitir a você ganhar alguma coisa a mais do que aqueles que estão agora dormindo, ou passeando, ou trabalhando. Você acha que tem alguma coisa que você vai ganhar aqui mais do que eles, melhor do que eles? Senão você não tinha vindo, né? E o que seria esse algo a mais que você veio receber aqui? Eu creio que a coisa mais importante, mais preciosa que a gente pode experimentar é conhecer a Deus. Deus quer que a gente o conheça, Deus deseja que a gente o conheça. E quando a gente fala sobre conhecer Deus, a Bíblia, quando fala sobre conhecer, essa palavra, ela não significa simplesmente você acumular conhecimento, acumular informações. Não é isso que a Bíblia implica quando ela fala sobre conhecer. A Bíblia, quando fala sobre conhecer, ela fala sobre intimidade. Deus quer que nós o conheçamos, Deus quer que a gente tenha intimidade com Ele. Tanto é que lá, quando Jesus fala, né, sobre aquele dia em que muitos vão dizer Senhor, Senhor, o que Jesus vai dizer para essas pessoas? Ele vai falar o quê? Nunca vos conheci. Então esse conhecimento, né, não tem a ver com algo que a gente estuda para passar numa prova, né? É um conhecimento que implica em intimidade com Deus. Então, enquanto hoje, gente, tem muita gente que nem sabe que Deus existe, Deus, ele quer se revelar como um Deus de amor, de graça e de misericórdia. E é esse o tema da nossa palavra hoje. O tema da nossa palavra hoje é o amor, a graça e a misericórdia de Deus. E aí eu quero que a gente abra nossas Bíblias. Você abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo. E aí o texto base vai ser do capítulo 12, Êxodo 33, do versículo 12 até Êxodo 34, 9, tá bom? Êxodo 33, 12 até 34, 9. Só que agora
a gente só vai ler 2 versículos, né? Como eu sempre acabo fazendo, eu deixo vocês com a Bíblia aberta a mensagem toda. Então, vocês vão manter a Bíblia aberta aí em Êxodo 33, para você não ficar procurando, né? Mas agora a gente só vai ler os versículos 5 até o 7 do capítulo 34, tá bom? Vamos ficar de pé? Como é um trecho pequeno... Vocês estão me ouvindo? Tá. Como é um trecho pequeno, a gente pode ler em pé rapidinho, não vai cansar muito, né? Tendo o Senhor... Vamos ler todos juntos, tá? Vamos lá. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra revelada, Senhor. Obrigado pelo privilégio que nós temos de Te conhecer a partir daquilo que o Senhor mesmo diz, ó Pai. E se estamos aqui, se temos essa chance, é unicamente porque o Senhor tem misericórdia de nós. Nós não somos melhores do que qualquer outra pessoa, Senhor. É só a Tua graça que nos traz a esse lugar. Eu quero pedir, ó Deus, que a gente tenha a chance realmente de Te conhecer, ó Deus, que o Teu Espírito venha falar ao nosso coração, Senhor, e que nós saímos daqui conscientes, mais conscientes de quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então, não feche a sua Bíblia, tá bom? Para você não ter que ficar abrindo depois. Esses versos que a gente acabou de ler são o próprio Deus falando. Aqui é o próprio Deus falando. Sobre ele, Deus se apresentando. Você deve ter participado de alguma seleção de RH que fale assim, fale sobre você. E aí a gente detesta fazer isso, né? Porque a gente tem que falar alguma coisa, né? Como é que a gente se definiria? Deus fez isso aqui. Deus falou sobre ele falou quem ele é. E o que está escrito aqui, apesar de a gente não ter lido as palavras, a gente só leu aqui a palavra misericórdia. Você reconheceu, misericórdia. A gente não leu amor, graça, mas está tudo implícito aqui, está tudo implicado aqui, né? Algumas versões até usam essas outras palavras, né? Então, se você estivesse numa prova e te pedissem assim, responda, fale onde na Bíblia fala sobre amor, graça e misericórdia de Deus, você podia botar esse versículo aqui, que você ia tirar 10, você ia passar, ia dar certo. Mas essas palavras que Deus disse sobre ele aqui, elas não foram ditas assim no vazio. Não aconteceu de um dia simplesmente uma pessoa está andando e Deus, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente. Não aconteceu isso. Não foi algo que aconteceu do nada, mas aconteceu num contexto. Aconteceu num relacionamento. A maneira como Deus... Claro que Deus poderia fazer... Se Deus fizesse isso, né, se a gente estivesse simplesmente andando e Deus falasse, já seria muita graça da parte dele. Mas o que ele fez e ele faz nas Escrituras, ele se revela como uma jornada. Ele leva as pessoas a conhecê-lo como numa jornada, numa caminhada, onde ele vai se revelando progressivamente. Então, ele vem, né, até nós, onde nós estamos, e ele nos conduz num caminho em que ele vai se revelando a nós. Foi assim que ele fez com os homens e mulheres na Escritura. Então, por exemplo, a gente está lendo Êxodo aqui, é no capítulo 33 que ele fala isso, no capítulo 34, quer dizer. Então, houve todos aqueles capítulos, toda aquela jornada, onde Deus já estava se revelando, mas aqui ele chega e fala com propriedade, né, com mais clareza quem ele é. Então é assim que ele fez com homens e mulheres no passado e na Escritura, e é assim que ele faz conosco. E aí nessa manhã, para ilustrar isso, para ilustrar esse processo de Deus se revelando, mostrando quem ele é para nós, a gente vai fazer uma viagem, tá?
E aí você vai pensar, como a gente mora em São Paulo, né? A gente vai pensar numa linha de metrô. E aí, em homenagem a vocês aqui, vou botar a linha amarela, tá bom? Então agora pode mostrar ali. Vocês já tinham, o Jean já tinha dado spoiler. E aí a gente vai passar por 6 estações, tá? Eu não sei qual é a estação que você tá hoje. Não sei qual é a estação. Mas eu sei que não há lugar em que você esteja ou se esconda que Deus não possa te achar e te pegar. Então eu oro para Ele te pegar. Amém? Diga para o seu irmão. Tô brincando. Não diga não precisa dizer não. Mas se eu fizesse isso, eu ia falar assim, diga para o seu irmão, Deus vai te pegar. Amém? Mas não vamos fazer isso, tá? Porque a palavra de Deus fala, para onde eu me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face, né? Você pensa assim, quem fugiria de Deus? Davi, homem segundo o coração de Deus, falou, para onde eu me irei do teu espírito? Então a gente se esconde de Deus algumas vezes, tá? E aí a primeira estação, vocês já estão vendo o nome da estação, é a estação sono. Primeira estação sono. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é, você tem dormido enquanto Deus canta sobre você? E aí eu estou pensando naquela música que fala assim, né? Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. O Senhor canta sobre nós. O amor do Senhor por nós, a gente poderia até chamar de um amor meloso, porque Deus canta sobre nós, Ele revela esse amor para nós. E aí, para mostrar como o Senhor estava fazendo isso com o povo de Israel, a gente vai ter que fazer um pequeno esboço do livro de Êxodo, tá bom? Livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, né, que você está aí com ele aberto. O primeiro e o segundo capítulo de Êxodo, eles falam sobre opressão e proteção. Opressão de quem? Opressão dos egípcios. Ah, tá atrapalhei, gente, desculpa, ó, tá vendo? Outro diácono aí também, abençoado. O pessoal daí tá conseguindo ver ainda? Tá bom. Agora sim, né? Poxa, obrigado, Manuel. Deus conosco. Então, opressão e proteção. Né? Israel tinha se multiplicado tanto no Egito que eles se sentiram ameaçados e eles começaram a oprimi-los, escravizá-los. E eles chegam ao ponto de matar todos os bebês, né, de mandar matar os bebês do sexo masculino. Os meninos que nascessem seriam mortos. Então, o Egito está oprimindo Israel, mas Deus os está protegendo, impedindo, né, que os egípcios façam tudo o que desejam. Então, assim, mesmo com, né, parece que está uma opressão assim implacável, mas ainda assim a mão do Senhor está ali controlando o peso da vara dos egípcios sobre Israel. Né? E aí um exemplo, um desses bebês ali é salvo. Né? Moisés foi salvo. E ele foi criado pela filha de Faraó. Aí são os capítulos 1 e 2 de Êxodo. E aí depois dos capítulos 3 até o 14, a gente vai ver o chamado de Deus a Moisés, o juízo que Deus vai exercer sobre os egípcios por causa da maldade que eles fizeram com Israel. O que é que Deus manda sobre os egípcios? Ele manda o quê? 10 pragas. Crianças, quantas pragas? 8? 10, assim. Então, ele manda 10 pragas até que Faraó os deixa ir. Só que Faraó os persegue depois, né? E aí ele acaba sendo afogado no Mar Vermelho, ele e todo o seu exército. Então Deus liberta o povo. Deus chama Moisés, Deus exerce juízo sobre os egípcios e Deus liberta Israel. Então, a gente vê que o amor de Deus já vinha sendo revelado ao povo de Israel no livro de Êxodo. Né? No começo do livro, o povo ele se vê escravizado, oprimido. A gente vai ver em outros textos, não em Êxodo, não fala claramente, mas em outros textos, outros profetas falam que o povo tinha se esquecido de Deus. Eles estavam ali no Egito e eles já tinham meio que se esquecido do Senhor. E para eles, Deus havia se esquecido deles. Deus tinha se esquecido quem eles eram. Só que o Senhor tinha se esquecido? A gente sabe que não. A gente que está lendo sabe que Deus estava agindo onde eles não estavam vendo. Né? Como é que Deus estava mostrando o amor dele pelo povo de Israel? Ele mostrou por meio das parteiras.
né? Mostrou por meio das parteiras, que elas se recusaram a matar os bebês. Né? Então Deus as abençoou. Quando elas se recusaram, Deus as abençoou, deu filhos a elas. Ele mostrou o amor dele quando ele impediu que Moisés fosse morto. E ele fez com que a própria filha do faraó o salvasse. Ele mostrou o seu amor quando ele se lembrou de Moisés, né? Moisés tinha fugido, estava lá no deserto, escondido, achando que acabou, que não tinha mais nada a ver com aquele povo, e Deus se lembra de Moisés e se revela a Moisés ali. Então, em todas essas situações, nós vemos que Deus estava revelando o amor dele para o povo de Israel, e o povo de Israel nem sabia disso. Quando Deus estava lá falando para Moisés, revelando todo o plano dele, o povo de Israel não sabia do que Deus estava fazendo. Então, eles pensavam que Deus tinha se esquecido deles, mas Deus estava trabalhando para salvá-los. E aí eu pergunto, não é assim conosco? Não é assim com a gente muitas vezes? Quanto tempo Deus mostrou o seu amor por nós sem que nós percebêssemos isso? Quantas coisas Deus fez na sua vida? Quando você nem era crente, você nem conhecia o Senhor. Você estava lá fazendo outras coisas da sua vida, vivendo para outros propósitos. E o amor de Deus já estava sendo revelado sobre a sua vida. Deus já estava cantando para você, enquanto você dormia. Muitas vezes Deus mostra o amor dele por nós por meio de uma coisa grande assim, né? Um livramento, uma coisa grandiosa que a gente fala assim, nossa, Deus me ama, né? Tem horas que Deus faz isso. Mas muitas vezes a gente parece que Deus esqueceu da gente mesmo. Mas nesses momentos, né, pela maneira como a gente vê aqui na história, no livro de Êxodo, a gente pode saber que nesse momento o Senhor também ainda está cantando sobre nós. Ainda que nós estejamos nessa estação aí, na estação do sono, dormindo. O Senhor continua cuidando de você, ainda que você não perceba. O amor dele continua fluindo na sua direção, porque essa é a natureza dele. Não é porque você merece. Você até pode pensar assim, não, eu sou muito legal mesmo. Mas não é por isso. É porque o Senhor, a natureza dele, o caráter dele é esse. Ele ama. Lá em Mateus 5, 44 e 45, quando Jesus manda a gente amar os nossos inimigos, Jesus fala assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Ou seja, o amor de Deus é constante, é algo constante que Ele se revela, que Ele revela através do cuidado dEle, mesmo sobre aqueles que odeiam Ele. Ele manda a chuva, Ele manda o sol. Esse é o amor dEle, esse é o amor de Deus. E Jesus usa esse amor como referência. Né? Então essas coisas que a gente às vezes tem como garantidas, né? O sol nascendo, ou a chuva, a gente tem essas coisas como garantidas, um direito. É um direito da minha constituição como humano. Elas são evidências da bondade de Deus, do amor dEle, mesmo sobre as pessoas que não o conhecem. E aí vai ter gente que vai falar assim, não, mas tem muita injustiça no mundo, tem muita maldade no mundo. Tem gente que é assim, né? Bem negativa, né? Que não consegue ver nada de bom. Mas Ele nos tirou do jardim. Vocês lembram que Deus nos tirou do jardim? Quando o homem, né, tirou o homem e a mulher do jardim quando ele pecou? Para que Ele tirou? Para que a gente vivesse as consequências do nosso pecado. E para que a gente se voltasse para Ele. Então, se não houvesse injustiça, se não houvesse maldade, talvez, a gente não perceberia, a gente não se despertaria para Deus. Então, esse mundo que a gente vive está cheio do cuidado e do amor de Deus. E ai de nós, se não fosse assim. Então, eu quero que você saiba nessa manhã que Deus ama você. Pode parecer um jargão, mas Deus ama você. Aí você pensa assim, não, mas Deus ama todo mundo. E aí eu estava tentando, né? Pastor Paulo tem analogias muito boas, eu estava tentando pensar numa assim, no nível dele. Aí eu pensei no BTS, né? Eu sei que tem aqui na igreja fã de BTS, eu sei. E aí eu vi que o líder do BTS é o Kim Jong, Kim Jong alguma coisa, é coreano. Digamos que o Kim Jong pegasse uma menina que seja fã dele e falasse assim, olha, eu amo você. Nossa, essa menina ia se derreter, né? Kim Jong falou para ela que ele ama ela. Mas aí, ela descobre que ele diz isso para todas as fãs.
Aí aquele gesto que era muito valioso, né? Ele falou que me ama, mas ele fala isso para todas. Ele ama todas as fãs. Não é possível. O Kim Jong, por mais legal que ele seja, ele é um homem limitado. Então, o fato de ele amar todo mundo significa o quê? Ele não ama de verdade ninguém. Agora, Deus, quando ele diz que nos ama e que ele ama a todos, Deus não é o Kim Jong em alguma coisa. Ele não é esse homem. Deus é infinito. Ele é todo poderoso. Então, quando ele diz que ama você, o fato dele amar o Celso não diminui o amor dele por mim. Sabe, ele não precisa dividir, não diminui, sabe? Vai faltar amor, não. O amor do Senhor por você é especial, é um amor único, é como se só você existisse, entende? Assim, no nível de grandeza, tá? Não estou dizendo que você é o centro do coração de Deus, não é isso não, tá? No nível de grandeza, é algo tão... como é que é a palavra? Que nos sobrecarrega, entende? É muito mais do que você precisa, tá? Você não precisa ser o preferido de Deus, tá bom? Ele ama você. Vamos continuar aqui no esboço do livro de Êxodo. Nos capítulos 15 a 18, a gente vê o louvor do povo, né? Porque eles passaram pelo Mar Vermelho e a provisão de Deus. Deus está provendo para eles maná, Deus provê carne, Deus provê... Ele sara a água, né? A água amarga. Mas eles estão o quê? Já fazendo o quê? Murmurando, reclamando, né? O povo já está lá reclamando. Capítulos 19 a 24. A gente vê o quê? A revelação de Deus. E a revelação é um momento de terror. Sabe? Aquela coisa de ver Deus. É uma coisa que o povo vê e fala assim, não, Moisés, não, vai sozinho, vai lá sozinho. Deus chama o povo para ir no monte, e aí o povo fala para Moisés assim, não, Moisés, vai lá e fala o que Deus falou para a gente, que está de bom tamanho. Porque Deus aterroriza, né? Deus, ele não é como as crianças, né? O Aslan lá, né? O Aslan não é um leão domesticado, né? O Aslan é uma figura lá que representa Jesus. Não é um leão domesticado bonzinho, não, é um leão feroz. Deus é terrível na sua aparência, tá? Mas ele faz uma aliança com o povo. Então esse Deus grandioso é um Deus terno que quer fazer uma aliança com o povo nesses capítulos 19 e 24. Ele faz uma aliança com o povo. Ele dá os 10 mandamentos para eles. E aí, nos versículos 25 a 31, nos capítulos 25 a 31 de Êxodo, ele vai dar o quê? Instruções para o tabernáculo. Que significa o quê? O tabernáculo? Deus habitando no meio do povo. Emanuel, Deus conosco. É isso. São as instruções. É a parte mais difícil de ler Êxodo, né? Que ele vai falando lá do tabernáculo, das cortinas, mas aquilo tudo são instruções para a habitação de Deus no meio do povo. E aí vem o capítulo 32, né? O capítulo 32 vai aflorar aquilo que já estava ali no coração do povo. O que tem no capítulo 32? Criança, alguém sabe? Alguém sabe? O bezerro de ouro. Porque o povo, né? Moisés sobe lá, passa 40 dias com Deus ouvindo a instrução do tabernáculo. E o povo fala assim, o que aconteceu com Moisés? Não, vamos fazer para nós deuses que vão adiante de nós. E aí eles pegam aquele bezerro e eles falam assim, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Então, o Senhor amava aquele povo, o Senhor demonstrou amor por aquele povo de maneiras assim, sabe, abundante. Ele nunca fez isso por povo nenhum da terra. Mas aquele povo estava dormindo. Estava no sono, sem perceber que Deus cantava para eles. Lá em Oséias 11, de 1 a 4, diz assim, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Então você vê, isso é uma canção, gente. A gente podia fazer uma canção aqui, que ia ficar, né? Jonathan talvez possa fazer. Mas o povo estava ignorando, né? Olha, tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava.
O povo estava dormindo para o Senhor. E aí vamos para a segunda estação, então. Qual é a segunda estação? Piorou. Rebelião. Próxima estação, rebelião. Foi o que o Senhor, né? Não apenas o povo desprezou o seu amor, mas o ofendeu. E aí, vamos botar na primeira pessoa, tá? Eu estou botando na terceira, vamos botar na primeira. Não apenas nós desprezamos o amor do Senhor, nós o ofendemos. Nós o ofendemos. Lá no capítulo 19, que eu falei, que Deus, quando Deus fala da aliança, né? O medo que o povo sentiu de Deus foi um medo que os afugentou. Deus não queria que o povo fugisse dele. Ele queria que o povo temesse, mas não queria que eles fugissem. Só que eles tiveram medo de Deus. Medo de Deus. Só que esse Deus, que se revelou um Deus terrível, é também um Deus terno. É também um Deus terno. Lá em Isaías 65:2 fala assim, ó, estendi todo dia as mãos a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Então aquele povo estava rebelde contra Deus, mas Deus, ele os queria, ele os amava. E aí o povo, ali, né, quando ele se viu sem Moisés, eles se sentiram perdidos. Eles não podiam negar que Deus tinha tirado eles do Egito, eles estavam ali como uma prova do poder de Deus, né? Só que o que eles pensaram? A gente quer continuar vivendo essas coisas. Nós queremos continuar experimentando esses feitos. Mas a gente não precisa de Deus. A gente só precisa da bênção, a gente só precisa dos feitos de Deus sem Deus. Então, ó, pegou o bezerro, pronto. Foi esse bezerro que me tirou do Egito. Então, é o feito de Deus, é a obra de Deus sem o Senhor. E aí, gente, a gente também, tá? A gente está falando deles, mas, ó, os dedos também apontam na nossa direção. Muitas vezes, a gente não pode negar que Deus nos abençoa. Mas a gente pega essas bênçãos que Deus nos dá e a gente as transforma no nosso Deus. A gente pega essas coisas e a gente fala assim, eu não posso viver sem isso. A minha vida sem isso que Deus me deu, que me abençoa tanto, eu posso viver sem Deus, mas eu não posso viver sem isso. Né? E isso é uma desonra ao Senhor. Né? Considera, gente, o quão grotesco foi o fato de eles terem feito um bezerro, né? De tanta imagem. Imagina só, gente. Né? Às vezes a gente recebe um desenho do nosso filho. Aqui, papai, esse é você, né? E aí é um desenho assim que não é, né? Ainda mais eu, né? Tô brincando. Não é digno da beleza do seu pai, né? O desenho que você faz. Brincadeira. Mas imagina, então o povo, vamos fazer uma imagem desse Deus que nos tirou do Egito. E aí o que saiu, né? Um bezerro. Né? É tão grotesco. Assim, né? Um elemento, o adultério é nojento, tá, gente? Mas uma coisa irônica e nojenta do adultério, muitas vezes, é que muitas vezes é uma pessoa que é horrível, né? Assim, no sentido assim, por exemplo, o homem trai a mulher com uma mulher que nem se compara à mulher que ele tinha, né? Já aconteceu isso? Vocês já viram isso, né? Então, é o fato de Deus, do povo ter construído uma imagem de Deus e ter feito um bezerro, sabe? É uma desonra, algo tão nojento para Deus. E aí, ó, no capítulo 32, o que acontece, né? Deus vai falar para Moisés assim, ó, desce Moisés, desce porque o teu povo, mas Deus até fala para Moisés assim, o teu povo se corrompeu, né? E começou lá a sacrificar. E quando Moisés chega, ele vê o que o povo fazendo, gente? O povo lá comendo, oferecendo sacrifício, bebendo, tinha gente até sem roupa, né? Eu gosto da versão da linguagem de hoje, fala assim, que era uma farra. Estava acontecendo uma farra ali. E aí o Moisés chegou lá, né? Ele falou pro pessoal assim, ó, quem é do Senhor vem comigo. E aí a tribo de Levi se ajuntou, se prontificou. E aí ele falou para a tribo de Levi assim, ó, mata esse povo aí que está cultuando o bezerro. E aí naquele momento são mortos uns 3.000. Agora sim, você pensa assim, nossa, que juízo, né? Foram mortos uns 3.000. Mas eram 600.000 do povo. O povo todo merecia morrer. Então morrer 3.000 ainda foi pouco perto do que eles fizeram. Deus chegou a dizer que ia destruir o povo, mas o Moisés intercedeu e o Senhor atendeu. Mas ele diz assim, ó, o que acontece como um resultado dessa situação do bezerro? Ele fala assim, ó, eu vou mandar o meu anjo na frente de vocês, vocês vão conquistar a terra, mas eu não vou mais com vocês. Porque se eu for, eu vou
acabar com esse povo, vou destruir esse povo. Deus fala isso para Moisés. E aí Moisés se entristece e o povo se entristece. E aí que a gente vai ler lá o capítulo 33, que você deixou aberto, né? 33, versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Então, Moisés está falando assim, ó, você me falou que a gente vai subir, só que não falou quem vai com a gente. Então, quer dizer que o Senhor não vai mais com a gente? Aí ele vai continuar. E respondeu-lhe o Senhor, versículo 14, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir esse lugar. Pois como se há de saber, se achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneiras que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então, Deus diz que não vai mais com o povo, e Moisés falou assim, ó, se o Senhor não vai com a gente, não nos faça subir desse lugar. Não precisa de terra prometida, não precisa de Canaã, a gente precisa da tua presença. E o que o Senhor responde para Moisés? Ele fala, a minha presença irá com vocês. Eu vou com vocês. A minha presença irá contigo. Então, a nossa rebelião, em vez de ela apagar o amor de Deus por nós, ela faz com que ele brilhe ainda mais, né? Então a próxima estação é a misericórdia de Deus que se destaca. A misericórdia. É nesse ponto, então, que começa a conversa que a gente vai ler lá o trecho onde Deus se revela, começou nesse pedido de Moisés ao Senhor. Então a nossa maldade deixa a graça de Deus mais evidente. Mesmo nas palavras mais duras de Deus, ainda a misericórdia. Ele não trata o povo como ele merecia. 3.000 homens foram mortos, mas todos mereciam morrer. Mesmo quando Deus fala que irá destruí-los, ele parece criar oportunidade para que Moisés interceda por eles. É muito interessante a maneira... Se você ler o texto, parece que Deus está levantando a bola para Moisés cortar. Ele fala assim, eu vou destruir esse povo todo e vou fazer uma grande nação a partir de você. Parece que ele só fala isso para Moisés e fala assim, não, Senhor, não faz isso não, por favor, né? E aí Deus atende a intercessão de Moisés. Então a misericórdia de Deus está sendo revelada aí, nesse amor. Né? Ser amoroso com um filho obediente e fofo é fácil. Mas quando o amor prevalece frente à rebeldia do filho, frente à ira do filho, é aí que o amor fica mais claro, mais evidente. Né? O que eu estou dizendo, irmãos, não significa aqui que a gente vai pecar mais, né? Para que a graça de Deus se revele, tá bom? Porque o próprio apóstolo Paulo falou isso, né? Mas, né, lá em Romanos 5, 7 e 8, fala assim, ó, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a nossa maldade destaca a justiça e a glória de Deus. Né? Da mesma forma que a cor, a luz é destacada quando você está num lugar de trevas. Né? Então a nossa maldade destaca, faz a graça de Deus sobressair ainda mais. Mas aí a gente vai pecar mais por causa disso? Não vai pecar mais por causa disso. Por quê? Porque é uma evidência, né, na vida de alguém que está conhecendo a Deus, e no caso era Moisés. Qual era a evidência da graça de Deus na vida de Moisés? Era a sede. A próxima estação, a sede que Moisés tinha. Você não acha... vou ler novamente o versículo 13. Se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça. Moisés pede isso ao Senhor, para que eu te conheça. Moisés tinha passado 40 dias com o Senhor sozinho.
o texto fala que ele falava com Deus face a face, né? Não no sentido de ele ver o rosto de Deus, mas era uma conversa assim, tete a tete, que nenhum de nós tem com Deus. Moisés tinha isso e Moisés pede ao Senhor: eu quero saber os teus caminhos, eu quero te conhecer. Ou seja, a evidência da graça de Deus na vida de alguém não é que a pessoa fala assim, não, então eu vou pecar mais, para que a graça sobressaia mais. Não, essa pessoa quer mais de Deus. E Moisés, de todos ali, quem mais conhecia Deus era Moisés. E quem foi que pediu para conhecer Deus? Moisés. Então, uma evidência da graça é que a graça coloca sede no nosso coração. Moisés queria a presença de Deus. Ele falou, se a tua presença não for com a gente, não nos faça subir esse lugar. Então, a verdadeira graça, ela nos dá essa fome, essa sede, porque a gente experimenta Deus e a gente quer mais. E aí eu pergunto para você, né? Onde é que está a fome? Onde é que está a sede na sua vida? Você se vê satisfeito ou entediado? Né? Você se acha assim, eu já sei bastante de Deus, estou satisfeito, já conheço. As coisas do Senhor, da sua palavra, para você parece mais do mesmo? Quando o pastor assim, vamos estudar os atributos de Deus. Isso eu já sei. Já sei isso aí, já passei dessa fase. Né? Quando você não sente vontade de buscar o Senhor, quando você não sente vontade de ler a Bíblia, né? Ou então quando você lê a Bíblia, quando você vê a igreja, você tem expectativa de que Deus se revele, que Deus fale com você, ou você acha que você já recebeu o suficiente de Deus? Você vê os seus problemas, né? As coisas que acontecem de ruim na sua vida, como uma oportunidade de o Senhor te encontrar e se manifestar? Ou você, sempre que acontece um problema, você pensa assim, não, Deus não me ama, Deus está contra mim. Vamos continuar aqui, Êxodo 33, 18, né? Senão a gente não vai ler o texto. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei até que tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. E aí, gente, é a próxima estação, né? É que em resposta à fé, o Senhor se revela ainda mais, né? Então, a estação revelação. O que eu acho muito surpreendente aqui, né? Eu quero perguntar para você, o que você acha mais surpreendente aqui? O pedido de Moisés, né? Porque Moisés pediu a Deus assim, mostra a minha tua glória. Então, esse foi um pedido ousado de Moisés. Você acha mais surpreendente o fato de Moisés pedir isso ou o fato de Deus atender? Tá bom, vou mostrar assim. Ele fala, ele responde, né? Moisés pede algo absurdo, né? É aquela coisa assim, dá a mão e quer o pé, né? Fala assim, vai com a gente. Deus, tá bom, eu vou com vocês. Me mostra a tua glória. Pediu a mão, né? O Senhor deu a mão e Moisés quis o pé. Mas surpreendentemente o Senhor diz sim. Né, ele dá algumas limitações, ele fala assim, você não vai poder ver meu rosto, tá bom? A gente vai dar um jeito, né? Tem uma fenda ali na rocha, eu vou te colocar ali. Eu vou te colocar na fenda da rocha. Mas eu vou mostrar, eu vou atender o seu pedido. Né? A gente lembra daquele amigo inoportuno lá que Jesus falou, que bate na porta do amigo à meia-noite e o amigo atende. Então, Moisés pede uma coisa absurda e Deus atende, porque Deus se agrada da fé. Lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, que recompensa aqueles que o buscam. Então Deus se agrada da fé. Né? Muitas orações na Bíblia, gente, parecem orações inconvenientes, mas Deus não se ofende com essas orações, porque são orações que creem que Deus é bom e Ele é generoso.
E aí o que Moisés fez, né? 34, de 4 a 7, ó. Vamos lá, 4. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Ou seja, Deus ia se revelar por graça, mas Moisés teve que ir lá, cortar 2 tábuas de pedra e subir o monte de madrugada. Então, assim, não pensa que a revelação de Deus, que é pela graça, que não tem nada da nossa parte, né? Moisés levantou cedo, cortou pedra para encontrar Deus, e a gente fala assim, Senhor, hoje eu vou orar dormindo. Não, vou orar deitado, né? Vou orar hoje, vou orar deitado. Não, envolve um esforço da nossa parte. Não é porque é graça de Deus que a gente não vai fazer o que Deus mandou fazer. Não é que Moisés estava inventando, Deus mandou ele lavrar a tábua e mandou subir de madrugada. E ele foi lá e fez, né? Então, se Deus manda ler a Bíblia, se Deus manda orar, você ora e lê a Bíblia, né? Se Deus manda vir à igreja, você vem à igreja. Amém? Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Irmãos, onde é que está o peso desse texto aqui? Onde é que está o peso desse texto aqui? Está na graça de Deus ou na justiça de Deus? Quem é graça? Quem é graça? Quem é justiça? Quem é graça? Levanta a mão. Quem acha que é graça? Gente, não é que uma coisa compete com a outra, tá bom? Deus é gracioso e Deus é justo. Pronto. Né? A gente estudou, vocês viram aí, acesse no YouTube as mensagens passadas. Porém, o peso aqui está na graça. Tem muito mais adjetivos e verbos falando sobre a graça do que sobre a justiça. O que será que Deus quer nos mostrar com isso? Que a gente pode esperar graça da parte dele. Fala que ele é compassivo, né? Compaixão é se colocar no lugar do outro, né? Clemente, ele é misericordioso, ele não nos trata como a gente merece. Ele é longânimo, ele é paciente, ele ensina a mesma lição vez após vez. E acho que longanimidade comigo é que Deus precisa mais. Grande misericórdia e fidelidade, né? Que é um jeito de dizer, gente, cheio de graça e verdade, tá? Misericórdia e fidelidade é sinônimo de graça e verdade. Quem é que é cheio de graça e verdade? Jesus. O Senhor já vinha manifestando essas coisas, né? Mas se não tinha ficado claro ainda, Deus está desenhando. Quer que eu desenhe? Deus desenhou, então, ó, só assim, assim, assim para Moisés. Agora note, irmãos, é um amor justo, tá? Eu falei do peso que é colocado na graça, mas é um amor justo. Ele fala, não tenho culpado por inocente. Não tenho culpado por inocente. Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, tá? E aqui não é maldição hereditária, tá? Mas é a ideia de consequência do pecado. Se você faz coisas, os seus filhos vão colher vão sofrer as consequências dessas coisas. É a lei da vida, tá? Né? A gente colhe coisas dos erros dos nossos pais, não é verdade? A gente não colhe coisas por pecados que nossos pais cometeram, consequências na nossa vida. Então Deus é justo, né? Então não queira mudar o Senhor, tá? Não é porque o Senhor nos ama que ele deixa de ser justo, tá bom? Não faça uma imagem dele que não é verdadeira. Ai, Deus é amor, mas ele não toma o culpado por inocente. Agora sim, poxa, parece uma contradição isso aí. Ele é amor ou ele é justiça? Né? Como é que a gente resolve essa contradição, gente? Crianças, como é que a gente resolve essa contradição? O amor de Deus, mas que não toma o culpado por inocente. Como é que a gente resolve esse problema? Jesus, muito bem. Em espanhol fica mais bonito. Jesus. Isso aí. Amém. Em Cristo, Deus não passou pano no nosso pecado. Ele não passou pano. Ele não falou assim, ai, tudo bem, tá bom. Não. Ele puniu. Porque, gente, quando alguém faz algo contra você, né? Por exemplo, tem uma história... não vou nem pensar no exemplo, porque tem coisas horríveis acontecendo. Mas a gente quer que a justiça seja feita. A gente quer que a justiça seja feita. E aí Deus faz justiça. Mas ele lançou a ira dele sobre quem?
sobre Jesus. Ele não tem o culpado por inocente. Alguém teve que pagar. Alguém teve que pagar e foi Jesus. É por isso que Jesus é a expressão exata do ser de Deus, né? Nele a gente consegue ver a glória de Deus. A glória que Moisés pediu, né? Mostra-me a tua glória. Jesus mostrou, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como o do unigênito do Pai. Mas ainda há uma última estação a percorrer. Nossa última estação é a resposta. Vamos lá, ó. 34, de 8 a 9. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de tua cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Conhecer o amor de Deus nos leva a uma resposta. Nos leva a responder a Deus. E a resposta de Deus fala assim, ó, que foi o quê? A resposta de Moisés foi o quê? Imediatamente. Imediatamente Moisés se prostrou em adoração, né? A resposta do nosso coração ao conhecer a Deus não é para a gente, olha só, agora eu sei que Deus é amor. Não, a gente responde a Deus em adoração. Eu te adoro, Senhor, porque o Senhor é um Deus amoroso. É uma resposta de súplica, porque Moisés suplica pelo povo, né? Gente, diante de quem tem tudo, quem não tem nada faz o quê? Pede. Diante de quem tem tudo, quem não tem nada, pede. Deus tem tudo, eu não tenho nada, eu peço a Deus. É isso que Moisés faz, tá? E compaixão também. Ele tem compaixão do povo, né? O amor de Deus por Moisés não faz ele ficar assim, embriagado e só pensando nele, não. Ele tem compaixão do povo. O amor de Deus, ele nos leva a compartilhar, por exemplo, o evangelho, para que outras pessoas conheçam esse amor também. Então essas foram as respostas de Moisés. Mas que outras respostas a gente pode dar, né? Quebrantamento. Muitas vezes, quando a gente conhece o amor de Deus, ele nos quebranta o coração. Né? Então aquela pessoa que diz assim, eu conheço o amor de Deus e Deus me ama porque eu sou tão legal, né? Eu já ouvi gente falando assim, Deus me falou, vai e arrasa. Você acha mesmo que Deus falaria isso? Né? Vai e arrasa. Gente, quando a gente vê Deus, a gente vê quem a gente é também. A gente vê a nossa realidade. O que Isaías falou quando viu o Senhor? Ai de mim! E o que Moisés fala? Nós somos um povo de dura cerviz. Então, gente, quando a gente conhece Deus, a gente também tem noção, tá? Porque aí é ter noção de quem você é. Outra coisa uma resposta que o amor de Deus gera é paixão. Sabe? E eu digo paixão mesmo. Eu falo paixão, emoção, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Isso é um coração apaixonado por Deus. Essa é a oração de um coração apaixonado por Deus. Então, gente, não confunda culto racional com indiferença, sabe? Com blazer. Não é isso o culto racional. O culto racional envolve a nossa mente, mas envolve tudo o que a gente é. Porque lá no culto racional fala que a gente se oferece todo como um sacrifício vivo a Deus. Então as nossas emoções também são entregues ao Senhor. E uma outra resposta que o amor de Deus pode causar, como causou em Moisés, é o arrependimento. Zaqueu lá, quando encontrou Jesus, ele falou, olha, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Então há um arrependimento, que é uma resposta ao amor de Jesus. E, gente, o Salmo 103, eu tenho assim uma aposta, eu vou confirmar com Davi quando eu chegar no céu. Falar assim, Davi, quando você compôs o Salmo 103, eu acho que você estava lendo essa história. Porque eu creio, né? Olha só. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Né? Moisés não pediu, mostra-me os teus caminhos, né? Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões.
Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Aleluia. Pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo. Assim floresce. Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. O juízo de Deus vai até a 3ª e a 4ª geração, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Aleluia! E aí, gente, agora eu peço ajuda a Kelly para a gente cantar ao Senhor. A gente vai cantar em 2 estações aqui, né? Já passamos da hora, né? Quase. Mas a gente vai cantar 2 louvores ainda antes da gente terminar o culto. Um é a revelação de Deus a nós. E aí, nesse, as crianças estão distribuindo aí o papel. Tem 2 canções aí. Você vai pegar agora Revelação de Deus. A revelação de Deus. Pode sim, por favor. Eu vou pedir a ajuda da Dulce. Sim, mas eu queria que você não se preocupasse agora em cantar e em olhar para aqui para a tela. Então, a gente vai cantar esse hino, que é a revelação do Senhor, mas não, agora você não precisa se preocupar nem em cantar. É a revelação do Senhor. Se você quiser se concentrar em ouvir, em ler a letra, amém, tá bom? Então a Dulce se garante. Deus me garante. Amém, amém. Deus garante a Dulce, tá bom? Então vamos cantar. Eu queria que enquanto a gente canta, você ouvisse o Senhor falando com você. Amém? Oh, tão preciosa e tão promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. para remir-te Tenho meu sangue, sem demora, pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. E daqui indigno foste escolhido, jamais vacile, porque te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, Oh, não temas, porque eu
nós agradecemos, ó Pai, pela revelação da Tua palavra, porque o Senhor se revela a nós como um Deus de amor, como um Deus de graça e de misericórdia. O Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor não nos trata, o Senhor não nos dá o mal que nós merecemos. O Senhor é gracioso conosco, o Senhor nos dá o que não merecemos, o bem que não merecemos. E o Senhor nos ama com um amor, ó Deus, que nos esmaga, que nos sobrecarrega, Senhor. Ó Deus, louvado seja o Senhor por esse amor. E ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, como o Senhor faz na Tua palavra, que o Senhor nos tome, que o Senhor visite agora cada coração, onde quer que ele esteja, em qualquer estação que o Senhor os encontre, seja na estação de sono, ou de rebelião, ou de indiferença ao Senhor. Ó Deus, seja no medo, no esquecimento, na escravidão, como os israelitas viveram, em qualquer lugar, o Senhor pode nos tomar e nos levar a esse lugar onde o Senhor se revela, Senhor. Nós cremos, ó Pai, na Tua palavra, nós cremos quando o Senhor diz que o Senhor é um Deus de amor. Nós cremos no Teu amor por nós. Ó Deus, nós confessamos a Ti toda a incredulidade, todas as vezes que nós não cremos que o Senhor nos ama, todas as vezes que nós não cremos que o Senhor cuida de nós, todas as vezes que nós ignoramos os livramentos, as coisas que o Senhor faz por nós, em nosso benefício, Senhor. Nós confessamos a Ti. E nós queremos, ó Deus, agora viver em fé, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Enche o nosso coração de fé, de convicção de que o Senhor nos ama. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos ficar de pé e cantar o outro hino, que é a minha resposta.